Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana, mais uma de guerra no Irão, entramos amanhã na quarta semana, são 3 semanas seguidas de bombardeamentos. No ano passado tinham sido 12 dias, este ano, quando começou a guerra, não se percebia exatamente qual era o caminho e, sobretudo, qual era o fim, os seus objetivos. 3 semanas depois, estamos todos ainda muito confusos sobre qual é o caminho, quais são os fins, quais são os objetivos, mas todos aqueles riscos a que estava associada esta guerra, nomeadamente económicos e energéticos, estão a surgir à superfície. E de que maneira? Não se percebe, neste momento ainda, qual será a saída e qual será o momento em que Israel e os Estados Unidos podem declarar que a sua guerra ou a sua operação militar terminou e não conseguimos ainda calcular quais são os efeitos devastadores ou não destas 3 semanas intensivas. E para debater esta situação no Médio Oriente, convidámos o Bruno Maçães, que é ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus e é especialista em geopolítica, o Vasco Perca Weinberg, que é comentador da SIC, o António Costa Silva, ex-ministro da Economia, e o Ashkan Saifi, que é um iraniano a viver em Portugal. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O OnePerf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Bruno Maçães, eu começava por si. As informações são muito contraditórias, já nos habituámos a isso, mas hoje ouvimos o líder iraniano a dizer que isto está ganho, Donald Trump a dizer o mesmo do outro lado. Embora a dizer isto está ganho, demos cabo deles todos do ponto de vista militar e político, só falta o Estreito de Hormuz. Este só é onde está neste momento o busilis da questão. O que eu lhe pergunto é se é fácil voltar a abrir o Estreito de Hormuz, se os Estados Unidos estão bem posicionados para conseguir esse objetivo. Bom, Donald Trump diz que destruiu 100% das capacidades militares do Irão, mas os 0% que restam continuam a fazer estragos significativos e eu acho que vai ser muito difícil a Trump encontrar uma saída. Ele quer sair claramente, mas qual é a saída? Não pode deixar o Estreito de Hormuz controlado pelo Irão. Seria um golpe muito duro na reputação dos Estados Unidos e, na verdade, ofereceria ao Irão uma arma que o Irão até agora nunca usou e nunca teve, mas que passaria a ter. E por isso eu continuo a achar que a possibilidade de tropas no terreno é uma possibilidade muito real, mas muito perigosa. Mas hoje também há informações contraditórias a esse nível, porque Trump, primeiro há a informação de que há milhares de militares que estão a aproximar-se do Golfo e agora, ao final do dia, a notícia de última hora é que os Estados Unidos querem diminuir a presença militar no Médio Oriente. Portanto, não se percebe bem. Se a ideia fosse botas no terreno, não estariam a anunciar uma limitação dos militares na zona. Se houver botas no terreno, terá sempre de ser num contexto de alguma dissimulação, que aliás Donald Trump já usou no passado nos ataques ao Irão. E por isso eu não excluiria isso e não podemos levar todas as palavras... Ou seja, sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Claro que é extremamente difícil, extremamente arriscado. Imagina a Batalha de Okinawa na Segunda Guerra Mundial, em que é preciso avançar metro a metro nas praias do Golfo Pérsico. Donald Trump certamente está a ser aconselhado a não fazer isto. Aliás, hoje foi aconselhado publicamente por antigos militares americanos. Mas, por outro lado, como é que ele vai conseguir resolver a situação no Estreito? Mas há aqui uma espécie de corrida contra o tempo. Ele também não lhe interessa prolongar esta guerra, não é? Ao contrário de Israel, que já se percebeu que não tem pressa, os Estados Unidos têm pressa. Portanto, há essa contradição. Se é para avançar no terreno, tem que ser rapidamente. Uma ideia que se ouve muito é que os Estados Unidos continuarão a atacar o Irão, os seus ativos militares, tentando enfraquecer as capacidades iranianas e daqui a 4 ou 6 semanas haverá um ataque com botas no terreno, muito cirúrgico, talvez para controlar uma ou outra ilha e depois usar essa ilha como alavanca na negociação com o Irão para tentar chegar a um acordo de paz. Eu acho isto bastante irrealista. Mas... Porquê? Porque acho que o Irão não estaria necessariamente interessado nisso se uma ilha estratégica, talvez até uma das ilhas que é disputada com os Emirados, for ocupada pelos Estados Unidos. Eu não me parece que o Irão esteja disposto nessa altura a sentar-se à mesa e a negociar o futuro da ilha e o futuro da guerra. Provavelmente tentará, em operações de vários tipos, reconquistar a ilha ou continuar a criar problemas a Donald Trump. Eu acho que ele não percebeu, Trump não percebeu com quem está a lidar do outro lado. Então isso é uma boa pergunta, um bom tema para perguntar aqui ao Ashkan Saifi, que teve aqui no Expresso da Meia-Noite há 3 semanas, na altura o Ashkan, como iraniano, que vive no exílio, neste caso vive em Portugal,
estava bastante otimista, ou pelo menos esperançado, para ser mais correto, de que poderia haver uma mudança de regime. Não nos podemos esquecer que pouco tempo antes tinha havido muitos milhares de iranianos na rua a lutar pela mudança de regime. Muitos milhares de iranianos também morreram, e que isto poderia criar aqui uma situação de algum, pelo menos, abanar ou mexer do regime. O que é que nós vemos agora, passado estas 3 semanas, isso não aconteceu. O Khamenei foi sucedido pelo seu filho, não é? Uma coisa bastante inédita. Parece poder haver ali um endurecimento e, de repente, há uma ideia de que é o Irão todo que está a ser atacado. Há infraestruturas civis a serem destruídas. Há seguramente muita gente que não tem nada a ver com militares nem com políticos que estão a morrer ou a sofrer muito, e isso nós sabemos que normalmente até exacerba mais o nacionalismo. E, portanto, o que é que acha que o Irão de hoje é um Irão mais duro do que o de há 3 anos, ou mais, se quisermos, mais linha dura ainda? Boa noite. Antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de dizer que hoje é um dia muito importante para os iranianos. No dia de hoje nós celebramos o Nowruz, o nosso Ano Novo, que apresenta o início da primavera. E que isso é um motivo de esperança, de um novo ciclo da vida. E é uma tradição muito antiga, não é? De mais de 3.000 anos. É uma coisa que Donald Trump não deve saber, não é? Creio que não. Ora bem, eu continuo a dizer que fala-se muito das decisões externas de Presidente Trump, de Netanyahu e Israel, mas para mim, antes dessas 2 forças tomarem as decisões recentes que tomaram para iniciar a guerra, foi o povo iraniano que foi o trigger desse acontecimento. Nas manifestações que têm vindo a acontecer ao longo dos anos, e muito em especial agora no mês de janeiro, onde foram assassinadas milhares de pessoas na rua. Por isso, continuo a achar que a queda do regime é inevitável, e tudo aquilo que acontecer nas ruas de Teherão será de grande importância para nós, e é aquilo que nós sentimos logo na semana seguinte nas nossas bombas de gasolina. E por isso eu acredito e espero que de facto haja uma mudança de regime iraniano e que possam... Mas nós até agora não tivemos nenhum sinal disso, pelo contrário. Tivemos a maior oposição iraniana neste momento, liderado pelo Reza Pahlavi, o filho do Shah. Durante o mês de março construiu uma comissão de justiça para a transição, exatamente, que é liderada pela doutora Shirin Ebadi, Prémio Nobel de Paz, em 2003. Mas diga-me uma coisa, não andamos aqui a aprofundar muito a política interna iraniana, mas o filho do Shah, o pretendente ao trono, é uma pessoa que neste momento é muito próxima dos Estados Unidos e de Israel. Quando esses 2 países estão a bombardear o Irão, a sua popularidade é um bocadinho difícil de se acreditar que seja muito alta neste momento. Não, porque a maior parte do povo iraniano, de certa forma, aceita esse bombardeamento, porque sem essa ajuda militar externa, jamais o povo iraniano poderia conseguir vencer nas ruas sem armas. Portanto... Mas acha que é possível derrubar o regime iraniano pela força, ou terá que ser pela negociação? Eu duvido que seja pela negociação. Durante 47 anos houve muitas negociações e que não levou a lado nenhum. Houve uma que levou, a do acordo de 2015, o do Obama. Houve um acordo. Do Obama, da Rússia, da China, da Europa. Aí houve um acordo para não enriquecimento do urânio até ao nível de arma nuclear. Sem dúvida, mas...
não foi por isso que o regime também deixou de reprimir houve uma negociação que funcionou. Houve uma negociação, mas isso não os tornaria a boa figura na posição. De facto, houve. O Trump... Eu, pessoalmente, não estou muito apoiante das políticas externas dos Estados Unidos, de Trump, de Israel. Nenhum país, nenhum povo deseja guerra, muito menos liderado pelo Trump, para que o seu próprio país seja atacado, mas nós vemos isso como necessário para que possamos chegar à liberdade. Vasco, nós temos assistido a uma certa dualidade, até um bocadinho já contradição mesmo, naquilo que é o registro de Israel e naquilo que é o registro dos Estados Unidos. Portanto, percebe-se que Israel não tem pressa no fim deste conflito, porque senão também não tinha atacado o maior poço de petróleo exatamente do Irão, de gás natural. Isso é um sinal de que, enfim, querem acirrar o conflito, no fundo, enquanto nos Estados Unidos percebe-se que Donald Trump tem pressa em livrar-se disto. Essa contradição pode complicar a resolução deste conflito? Boa noite. Eu acho que há uma contradição, é evidente. Não sei se é no timing. Eu não sei se Netanyahu tem assim tanto tempo disponível também para manter... Tem eleições este ano. Tem eleições este ano. Quando é que são as eleições? Estão apontadas para outubro, mas poderão ser antecipadas. Porque também é o que tem acontecido nos últimos anos. E ele, de facto, tem agora uma opinião pública que lhe é favorável, porque, de facto... O Irão estava na agenda como uma ameaça existencial do Estado de Israel e os partidos amplamente reconheciam isso, porém ele não é popular junto de todos os setores da sociedade e aquilo que os israelitas têm que lidar é, 100 mil reservistas mais, uma economia que obviamente é uma economia que está mobilizada para as demais frentes. E não é só o Irão. Hoje Israel bombardeou posições na Síria. Portanto, há um conjunto. E para além do que está a acontecer no Líbano, mas também no Líbano acontece. Vamos lá ver, há várias camadas. No Líbano há uma mudança que se deu no Líbano que olha para este conflito, rejeitando totalmente a legitimidade de Israel de poder bombardear posições, mas que querem se ver livres do Hezbollah. Ou seja, a população libanesa a olhar para a possibilidade do regime iraniano cair, não querem ficar eles como o último baluarte do xismo fundamentalista na região. O governo do Líbano mudou muito nos últimos anos. O governo do Líbano mudou imenso. O governo do Líbano não tem nada a ver com o de há 3 ou 4 anos. Nada a ver, mas há um problema. Os partidos fiéis ao Hezbollah que estão ainda no poder, obviamente querem agarrar-se a isso. Agora, a contradição, eu acho que para mim a maior contradição que nós vimos nos últimos dias tem precisamente a ver com o ataque à infraestrutura de gás, que o Netanyahu deu a entender, ou melhor, começa por o Trump a dizer que não sabia, que não tinha autorizado, o Netanyahu a dizer que nós consertamos e fazemos tudo em conjunto. Portanto, a contradição não é apenas sobre a motivação, porque parece-me que há agendas diferentes, mas sobretudo também do ponto de vista operacional, como levar esta guerra até ao fim. E depois aqui, pegando aquilo que o Bruno dizia há bocadinho, da possibilidade de tropas no terreno. Se isso é verdade, então os americanos vão pôr tropas no terreno no Irão para uma guerra que tem um parceiro que não vai colocar tropas no terreno seguramente no Irão. Não vai. Seria a primeira vez que aconteceria. Israel nunca colocou. Israel já colocou tropas no contexto das ameaças geográficas quando era invadido. Vai colocar tropas no terreno seguramente no sul do Líbano, mas daí a colocá-las no Irão parece-me completamente... Ou seja, tenho dificuldade em... Não podemos arriscar nada hoje em dia, mas tenho muita dificuldade em entender que a população que é resistente ao recrutamento, a ver os seus jovens, quer dizer, agora mobilizar, quantos efetivos são necessários mobilizar das Forças Armadas israelitas para colocação. E aceitar, o povo americano aceitar que vão tropas americanas para o Irão para uma guerra que tem um parceiro que depois não está lá e que está a bombardear, ou seja, é muito complicado. E acha impossível que a dada altura Donald Trump deixe cair Netanyahu? Despeça-se à sua vida, porque ele vai ter eleições em novembro. Eu acho que sabe uma coisa que o Trump é ele muito bom. No último ano 7 vezes encontraram-se os dois. É verdade. 7 vezes, mas há uma pessoa, se há alguém que não é confiável, e com todo o devido respeito, porque não deixa de ser um chefe de Estado importante, de um país importante, ele fez isso, deixou cair várias pessoas que lhe eram muito próximas, de manhã eram muito próximas e eram uma amizade quase
de lealdade absoluta para na tarde caírem. Vejam como é que ele trata o primeiro-ministro inglês, não é? Tanto está a recebê-lo na sala oval com toda a dignidade, depois logo a seguir faz-lhe um reparo completamente inaceitável. Mas não avançarem com botas no terreno, é possível que então o plano seja tentar... Qual plano? O plano dos Estados Unidos e de Israel seja avançar para esta linha já de está mais bem informada que todos nós, porque o plano parece-me evidente que não existe. Mas então acha que os militares, os tais 8 mil que estão a avançar para aquela zona em direção à ilha... Eu não sei onde é que ele foi buscar os 8 mil, eu não sei porque é que são precisos 8 mil e não 10 mil e não 5 mil. Ou seja, é muito complicado compreender. Depois há nenhum de nós ainda falou... Há uma coisa que é fácil. Ou seja, nós podemos acreditar que a administração americana não tivesse um plano ou que o plano vai mudando muito. É mais difícil acreditar que Israel não tenha um plano. Israel tinha um plano. Porque Israel normalmente tem um plano. Não, historicamente tem plano. E parece-me que o plano... tem um plano de estratégicos normalmente E é verdade. muito eu acho que então, olhando para o lado israelita, parece-me evidente que há uma visão que é derrotar o Irão, que o Irão é o obstáculo ao alargamento, à pacificação, entre muitas aspas, para a relação entre Israel e os países... A Arábia Saudita, e desta maneira fazer um bypass à solução de 2 Estados que está completamente esquecida e que tem que estar em cima da mesa. Repare, o Macron deu a entender esta semana que o Líbano poderia eventualmente reconhecer Israel. O Líbano esteve muito próximo de o fazer em 22, quando, com a mediação americana, faz a celebração de um acordo para a exploração de gás e dimensão de fronteiras marítimas entre o Líbano e Israel, e o Hezbollah impôs como condição que não podia haver reconhecimento e não podia haver sequer fotografia de grupo. E, portanto, essa é uma agenda que é extremamente boa do ponto de vista do alargamento dos acordos de Abrão, é muito negativa porque faz um bypass à solução de 2 Estados, que neste momento, nós não falamos, mas neste momento está completamente fora de... Enquanto Israel anexa Cisjordânia, queria perguntar... Do lado americano, só aí pode haver coincidência na questão dos acordos de Abrão, e acho que foi aí que houve acordo relativamente à ameaça iraniana. António Costa e Silva, o ataque de Israel ao maior, à maior reserva de gás natural no Irão surpreendeu, porque do ponto de vista militar não parecia ter muita lógica e, sobretudo, os efeitos económicos eram relativamente fáceis de adivinhar. Sim, surpreendeu-me completamente e acho que é uma irracionalidade, digamos, sistemática. Há um grande analista da geopolítica internacional, que é o Hans Morgenthau, fundador da escola realista, diz que a política está cheia de contingências e irracionalidades sistemáticas. E esta guerra é um conjunto de irracionalidades. Repara uma coisa, o que Israel fez foi atacar o campo que é South Pars. O campo de South Pars é o maior do mundo. Tem 1.800 bilhões de pés cúbicos, são 51 bilhões de metros cúbicos de gás. É mais as reservas que estão ali concentradas que os outros campos que vêm a seguir na tabela internacional. Dá para abastecer só aquele campo 13 anos do consumo total do planeta. E o que é que acontece? Aquele campo é partilhado entre o Irão e portanto, e o Qatar. O Qatar é conhecido pelo North Field, é o maior campo de gás do mundo. Da parte do Qatar, o Qatar é responsável por 21% do abastecimento mundial de gás natural liquefeito, do LNG. E nesta altura, o que os mercados mundiais têm em cima da mesa pode ser uma das piores catástrofes energéticas. E porquê? Porque aquilo que falta em termos de petróleo e em termos de gás nos mercados mundiais, com o encerramento do Estreito de Hormuz e com a danificação impressionante que foi infligida depois pelo Irão, que também é outro país completamente irresponsável, que atacou diretamente o North Field. O que nós temos é 20 milhões de barris de petróleo que não chegam ao mercado mundial. Por dia. Temos também cerca de 1/5 do gás natural liquefeito que não chega ao mercado mundial. Temos o Estreito de Hormuz encerrado. Temos também, não podemos esquecer que pelo Estreito de Hormuz também passa cerca de 1/3 do comércio marítimo internacional. Então deixa-me perguntar-lhe uma coisa, e perante o impacto que esta guerra está a ter a nível mundial, faz sentido a Europa dizer esta guerra não é nossa? Não faz sentido nenhum. Eu vou-vos dizer uma coisa. Quando se analisa o que está hoje em falta no mercado mundial, é 3 vezes aquilo que existiu nos choques petrolíferos de 74, de 73 e de 79. É 3 vezes mais. Portanto, nós temos o maior choque na oferta petrolífera e na oferta de gás do mundo que existiu na história. E isto não é substituído. O gás natural liquefeito ninguém consegue substituir, a produção que não sai do Qatar. Portanto, nós vamos ter aqui uma paralisia
nos próximos anos. Atenção que até agora muitos dos países do Médio Oriente tinham fechado as suas instalações e a sua produção porque a capacidade de armazenamento estava esgotada. Quando os navios não conseguem sair e a capacidade de armazenamento está esgotada, eles têm que parar a produção. Parar a produção daqueles campos são estruturas altamente complexas e, portanto, para retomar as estruturas era entre 6 semanas a 2 meses pelo menos. Mas nós temos aqui um dado absolutamente novo, que foi enunciado pelo CEO da Qatar Energy, portanto o responsável da empresa de gás do Qatar, que disse que as danificações que o Irão infligiu às infraestruturas vão levar entre 3 a 5 anos a ser repostas. Assim. 3 a 5 anos. Portanto, o que estamos em cima da mesa é a hipótese, pelo menos no resto deste ano, ter grande parte, quer do gás, quer do petróleo, que não chegam ao mercado mundial, ter 1/3 dos fertilizantes que não chegam ao mercado mundial, porque é preciso ver que os fertilizantes são fabricados a partir do gás, com a ureia e com a amónia, e que aqueles países são absolutamente vitais para isso. É preciso ver que, em termos dos metais, eles também exportam metais. Por exemplo, o Bahrein tem a Alba, o projeto Alba, que é, portanto, o Aluminium Bahrein, que é a maior planta de fundição de alumínio no mundo, fora da China. Tem a mesma coisa no Qatar. Isto é, nós temos aqui, não só em termos do gás, do petróleo, dos metais, dos fertilizantes, um imbróglio absolutamente extraordinário. Então concorda mais com a Ministra do Ambiente portuguesa, que hoje disse que estamos perto de uma situação de crise energética, do que propriamente com a Ministra adjunto, que ontem dizia que estamos longe? A Ministra do Ambiente e da Energia é, sem dúvida, das pessoas mais lúcidas deste governo. Nós já estamos em crise energética total, e vai-se sentir nas próximas semanas. Veja o que é que fez o Banco Central Europeu. Além de manter as taxas de juro, o cenário que põe em cima da mesa é até 2028 não termos a reposição quer do petróleo, quer do gás que existia no mercado anteriormente, termos preços já no terceiro trimestre deste ano da ordem dos $140 a 145 pelo barril de petróleo, temos um aumento significativo no preço de gás. A Europa é muito condicionada pelo mercado mundial de gás, porque substituiu o gás russo pelo gás americano, o gás natural liquefeito, mas o mercado do gás tem, nesta altura, uma competição brutal pelos navios. E a Europa está a perder navios. Porquê? Porque a Ásia recebe cerca de 86% do petróleo que sai do Estreito de Hormuz e 87% do gás. Por exemplo, a Índia depende em 35% do gás natural liquefeito que sai do Golfo, pelo Estreito de Hormuz. A China à volta de 35-40% e o Paquistão, por exemplo, 99%. Por exemplo, o presidente do Paquistão anda a disparar para todo lado a encontrar soluções. Estes países estão numa situação dificílima. E o que é que está a acontecer? Os preços do gás a dispararem e competição por navios. Se a Ângela e o Ricardo seguirem, é fácil. Os navios que estão no mar e que saem, por exemplo, dos Estados Unidos, não sabem para onde é que vão. São disputados até à última. E muitas vezes quem ganha é a Ásia. Vão parar aos mercados asiáticos. E, portanto, isto está a acontecer hoje. E é por isso que eu acho, infelizmente, nós temos lideranças políticas. Há uma dissonância aqui, a meu ver, entre a liderança política americana, que é muito de improvisação, decisão por impulsos. Depois temos as forças militares, que são extremamente preparadas e planeiam as coisas. E é muito triste agora que o Wall Street Journal e o New York Times disseram, na decisão que o Presidente Trump tomou de avançar com esta invasão ao Irão, foi alertado pelo Joint Chief of Staff, pelo chefe das Forças Armadas Americanas, que, atenção, o Irão pode fechar o Estreito de Hormuz. E a resposta do Presidente Trump foi: eles nunca farão isso porque o regime vai colapsar antes. Portanto, ele toma decisões com base nos seus impulsos. E o Irão podia fechar o Estreito. O Irão, atenção, na guerra Irão-Iraque, a guerra Irão-Iraque, que aconteceu logo a seguir à Revolução Islâmica, é fundamental para compreendermos o que se passa no Irão e o que é a liderança iraniana. O regime iraniano é um regime execrável. Assassinou 30 mil pessoas em janeiro deste ano. É um regime que é sanguinário, mas tem um pensamento estratégico que foi moldado não por causa da teocracia, mas por causa da guerra com o Iraque. Sim. E, portanto, os dirigentes iranianos têm isso da sua cabeça. A segurança nacional do país e a sobrevivência do regime. É a condição fundamental. E para eles o martírio, nós ficamos impressionados quando a liderança é decapitada, para eles o martírio é parte da vitória, é parte do caminho, como o Ayatollah Khomeini na altura referenciou. E o que é que nós temos aqui? Temos este combate, que é um combate desigual, mas o Irão está a combater com as minas, está a combater com os drones, com os mísseis, e não vai ser fácil. E nós vamos assistir provavelmente neste fim de semana
ou no início da próxima semana, as tais forças que a Angela mencionou que estão-se a dirigir, que são os Marines. Se o Presidente Trump decide fazer uma operação militar e tomar a ilha de carga, atenção que a ilha de carga é uma ilha que tem 20 km² e é o terminal de exportação do Irão, ele exporta 90% do seu petróleo a partir daí, eles estão a produzir cerca de 3,5 milhões. Mas isso é uma forma de pressionar o Irão a Não, mas se ele toma a ilha de carga, nós vamos ter todo o Médio Oriente ainda mais incendiado. E o que o Presidente Trump diz, tomar a ilha ou bombardear e dar cabo do Northfield e do South Pars, que é o campo iraniano, isto é incendiar ainda mais o mercado internacional. E os preços do petróleo aí vão disparar irreversível. Ao contrário do que ele diz, que vai fazer isto para o preço descer. O preço não vai descer, porque os mercados estão hoje com os olhos postos no que estão a acontecer. E quando ardem refinarias, quando ardem campos de gás, quando ardem centros de processamento, isto é o pior sinal que podemos passar à indústria petrolífera. Bruno, há uma teoria, eu não subscrevo essa teoria, mas já ouvi várias vezes ao longo das últimas semanas que isto poderia ser que os Estados Unidos deviam ter entrado nisto, para além do tema do Irão, porque poderiam enfraquecer em segunda derivada, se quisermos, a China, porque a China depende muito do petróleo e do gás natural que vem. Eu acho isto altamente rebuscado. Isto tem alguma lógica ou é uma consequência de... Não, claro que não. Porquê? Podemos falar das razões, e eu julgo que não há sequer muitas razões. Há a necessidade de entrar numa guerra que Israel queria ter, e eu julgo que é impossível aos Estados Unidos e a Trump e ao Partido Republicano não acompanharem Israel, eu acho que isso é óbvio. Já o ano passado, na Guerra dos 12 Dias, foi claro também. Imagino que seria o debate nos Estados Unidos, dentro do partido, nos mídias, em todo o lado, se Israel estivesse a sofrer ataques de mísseis balísticos iranianos e Trump estivesse a assobiar para o ar. Concordemos ou não concordemos, essa é a realidade política e sociológica nos Estados Unidos hoje em dia. E por isso Trump foi muito arrastado, mas não é a única razão. Uma segunda razão é, evidentemente, um conflito ideológico muito profundo, emocional muito profundo, que decorre há 47 anos e que eu acho que ao longo dos tempos fomos vendo que acabaria mais cedo ou mais tarde por uma guerra entre os Estados Unidos 47 e o Irão. anos é desde a Revolução Iraniana. Sim, onde o regime iraniano colocou os Estados Unidos como seu adversário. Sim. E depois, mais tarde, o próprio Estados Unidos também. Sim, e fez o sequestro da invasão da Embaixada Americana, etc. Mas houve evidentemente muita propaganda dos dois lados que foi erguendo o outro lado como o adversário estratégico principal. E essas coisas tendem a acabar mais cedo ou mais tarde, quer queiramos, quer não, numa guerra. Eu acho que essas foram as razões, embora muitas vezes Trump nem sequer chegue a este nível de sofisticação, que não é grande. Ele, por exemplo, já disse que estamos a bombardear o Irão por uma questão de hábito. Suponho que o que ele quer dizer é que os Estados Unidos normalmente estão a bombardear o Médio Oriente e aqui estamos outra vez. E disse noutra ocasião que estamos a bombardear por divertimento. Essas são as razões que ele costuma dar. A China, não, julgo que não, porque a China está muito satisfeita com o que está a acontecer. Porquê? Porque vê os Estados Unidos a ser arrastados para uma guerra que não tem fim, que consome recursos, que consome prestígio. E repare, quem acompanha cuidadosamente o que está a acontecer, começa a ver retrocessos no prestígio militar americano pela sua incapacidade não só política de resolver a guerra, mas até operacional. Eu acho que esta é uma derrota, até agora, mais séria do que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Derrota no Iraque, dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Apesar do esmagamento militar, no sentido de avassalador, se quisermos. A diferença é brutal. Não sei bem. Quer militar, tecnológico, quer até de intelligence. Não sei bem em que sentido é que há um efeito arrasador, porque o Irão continua com capacidade de fechar o estreito, que é o que interessa. Foi assim que definiu o seu objetivo e continua. É evidente que os Estados Unidos podem bombardear, podem assassinar um líder, mas esse não é o objetivo militar. Nunca foi um objetivo militar. Não se entra em guerras para assassinar o líder adversário. Entra-se na guerra para conseguir um objetivo político. Mas desta vez, porque repare, no Afeganistão e no Iraque houve uma derrota política, mas não militar. Os Estados Unidos controlavam completamente o Iraque e o Afeganistão do ponto de vista militar. Aqui é uma situação mais séria. Foi política, porque não conseguiram encontrar uma saída política. Sim. E tiveram que abandonar os territórios. Ou não conseguiram estabelecer um novo regime. Sim. Que lhe fosse favorável. Mas aqui julgo que a situação é mais séria porque os Estados Unidos estão mesmo a ter dificuldades em derrotar militarmente o Irão. Porquê? Por várias razões, porque o Irão é um regime e um exército mais sofisticados, apesar de tudo do que o Iraque e do que o Afeganistão, e também pela geografia. A geografia é muito favorável ao Irão. Mesmo um barco rápido
com uma mina vai conseguir fechar o estreito. Os Estados Unidos podem... Uma lancha rápida com uma mina consegue fazer isso, um drone consegue fazer isso. O Irão tem capacidade de produzir drones e eu julgo, pelos estudos que tenho visto, que o Irão tem capacidade de produzir tanto os drones por mês como os drones que são destruídos ou que são utilizados no campo de batalha. E por isso a guerra pode se prolongar por muitos meses. É uma situação muito delicada, quer para Trump, quer para os Estados Unidos. E por isso, para responder à sua pergunta, eu acho que o que a China vê são os Estados Unidos muito debilitados, pela primeira vez desde 1991 a aparecerem vulneráveis do ponto de vista militar, e também, evidentemente, a cavar um fosso com a Europa e com outros aliados, que vai custar muito no futuro. Portanto, mesmo pagando um petróleo muito mais caro, para a China isto sai a ganhar. A China, claro que vai ter dificuldades, mas a China preparou-se bem para uma crise deste tipo. Tem, por um lado, uma enorme capacidade de usar carvão e, por outro lado, de usar renováveis. Tem reservas, tanto quanto se sabe, mas eu julgo que serão superiores, para 6 meses de petróleo. Tem uma relação com a Rússia que se pode estreitar. Entretanto, a Rússia vai exportar mais petróleo do que exportava até agora. As sanções estão a ser levantadas à Rússia. Algum desse petróleo vai para a Índia, mas há, como dizia há pouco, uma competição enorme entre a Índia e a China para ver quem consegue ficar com o petróleo russo. E a China, em última análise, até terá mais capacidade do que a Índia. Não vejo isso. Uma dificuldade momentânea, a médio prazo até pode ganhar se isto for um fiasco para os Estados Unidos. Eu julgo que a questão que se coloca aqui é até que ponto irá o fiasco. Se Trump amanhã recua e a guerra acaba, e eu compararia isto a um Suez em 1956, quando a França e a Inglaterra deixaram de ser potências mundiais. E será um Irão que será muito reforçado da guerra. Agora, se isso vai acontecer ou não, saberemos nas próximas semanas, mas eu não vejo uma saída fácil para Trump. Então deixe-me perguntar ao Vasco. Vasco, nós estamos habituados a ver que os judeus têm as costas largas, historicamente. Já percebemos também que... nos últimos anos, se for recuares muito, não foi bem assim, mas pronto. Sim, mas esta ideia de que os Estados Unidos foram muito, ou que Trump foi muito manipulado por Israel, deixou-se convencer para entrar neste conflito, se isto correr mal, isto não pode resultar que Israel ainda saia como o mal desta fita? É assim, eu não acredito nessa versão de que Israel terá enganado ou arrastado os Estados Unidos à força para este conflito. Porque isso seria uma leitura, com todo o respeito, bastante embora no ano passado, na Guerra dos 12 Dias, isso ficou mais ou menos claro, que os Estados Unidos foram atrás de uma coisa que estava muito preparada por Israel. Fizesse esse comentário, mas esquecendo o facto que aquilo que traz os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mobilizou países no Golfo foi precisamente combater a ameaça nuclear. E a barragem de mísseis que estava a cair e que caíram noutros países. Não é? Portanto, isso, a Arábia Saudita fez declarações anteontem que estão a um milímetro de declarar guerra ao Irão. Ou seja, e repara, nós não falámos ainda uma única vez do direito internacional. Sim. Portanto, isso é importante e por defeito de fabrico... Direito internacional como ainda sou crente, como ainda sou crente do direito internacional e prego todas as semanas sobre ele, e portanto, mas não seja pelo respeito aos meus alunos... Agora és professor de uma disciplina arqueológica. Bom, o dinossauro sou eu. Bom, mas, portanto, eu rejeito essa ideia de que Israel conseguiu endrominar e trazer e forçar. Não é endrominar, mas convencer. Seduzir, podemos utilizar vários verbos. Não faria sentido nenhum. Politicamente não há um ganho para o Trump. Sinceramente, eu tenho alguma dificuldade. Sobretudo, e já se sabia isso do contexto mesmo da intervenção em Gaza e aquilo que o Trump estava disposto a fazer, e sobretudo da leitura dos países do Golfo. Quem acompanhar a realidade dos países do Golfo e aquilo que se ia sabendo e que se vai sentindo, a situação é completamente diferente agora do que era há 3 anos atrás. E, portanto, o Irão é uma ameaça não só para Israel, uma ameaça para os Estados Unidos, por aquilo que o Bruno dizia, remontando. O mais engraçado é que há um processo no Tribunal Nacional de Justiça, precisamente a propósito da intervenção do Irão relativamente à Embaixada, que depois fala de garantias diplomáticas, a ironia das ironias. Mas pronto. Agora, a questão fundamental hoje em dia é perceber de que maneira é que os Estados Unidos conseguem sair desta situação, que eu acho muito difícil, por outras razões. Eu não acredito, sinceramente, o Bruno já fala em derrota, eu não acredito que Hormuz é o canário na mina a dizer-nos que há uma derrota. Há muito que pode acontecer,
Ainda há uma panóplia de possibilidades para o Trump poder, porque irá sempre tentar cantar a vitória, e mesmo para Israel. A questão da leitura interna, há muitas teorias de conspiração, sempre existiram em torno de Israel na política norte-americana. Elas vão sempre existir, não é preciso muito para que elas existam. E não devemos dar muita atenção a elas, devemos dar atenção aos factos no terreno. E neste momento é sempre bom lembrar que a defesa de Israel depende fundamentalmente dos Estados Unidos. E houve momentos no passado de grande tensão em que os Estados Unidos não quiseram apoiar o Israel e Israel foi em frente na mesma. Eu não sei se o Netanyahu, por aquilo que está em causa, não teria tido uma intervenção, não com esta sofisticação, mas nos mesmos moldes, sem o apoio dos Estados Unidos. E aquilo que me preocupa agora neste momento é, se os Estados Unidos amanhã decidem, eu saio, eu não vou continuar isto. Israel para? A Arábia Saudita não se vai defender? A relação entre o Irão e os países do Golfo, eu acho que está destruída de forma irreversível. E, portanto, neste momento, mesmo o Qatar... Mas que teve... como o António Costa Silva disse, o Irão entrou em modo de sobrevivência. Quando um país entra em modo de sobrevivência... Eu acho que vale tudo, no sentido em que mesmo relações com países... O Irão tinha uma relação com o Qatar bastante razoável. Mas aí temos que fazer uma opção. Ou o Irão, que é uma versão que existe, que é o Irão estava preparado para isto e tem-se preparado para isto, descentralizou, preparou-se e... Militarmente. Toda essa sofisticação. Então, aquilo que está a fazer estava planeado. Certo. Se nós um dia fomos atacados... Mas planeado perante o chamado modo de sobrevivência. Eu não estou a defender, só estou a dizer do ponto de vista, se entra em modo de sobrevivência, a solução é esta. Eu acho que aquilo que o Irão está a fazer não estava planeado. Sinceramente, acho que atacar os países do Golfo não estava planeado. Sinceramente, não estava. Militarmente acho difícil aquilo não, que repara, se está planeado. Não, repara, porque qual é a ideia? A Arábia Saudita tem uma força aérea significativa. A ideia é provocar este caos internacional que é o suficiente para as pessoas todas... Repara, sim, a Arábia Saudita tem uma força aérea. A Arábia Saudita tem uma força aérea significativa. Os países que poderiam vir... O Irão não ganha esta guerra sozinho. Portanto, os países... Das duas, esse planeamento estratégico considerava que algum dos seus aliados pudesse aparecer, ou não digo aliados, mas os mais próximos pudessem aparecer para o defender, não tem acontecido. Há censura política, e bem... Há a denúncia de violação grosseira do direito internacional de parte a parte, já é difícil fazer a conta, mas não estamos a ver ninguém vir ao sol. Os Estados Unidos saírem de cena e Israel ganha esta guerra? Eu acho que não há forma... Vamos lá ver. O que é ganhar a guerra para Israel? Era a destabilização do regime no Irão? Bom, aí seguramente ganhou. Mas perde a médio e longo prazo. Porque o pior que pode acontecer, sinceramente, à região, não só a Israel, mas à região e ao mundo, é agora temos um Irão disfuncional. Temos um país, uma potência energética disfuncional. Vamos ter o quê? Vamos ter petróleo, vamos alargar ainda mais o mercado negro da indústria petrolífera, vamos fazer o quê? Hoje a França, e isto é um bocado aquilo disfuncional, a falta não é de inteligência, mas de sentido prático. Então nós estamos com 3 ou 4 frentes energéticas ao mesmo tempo. Estamos a perseguir a Shadow Fleet da Federação Russa, atacando a soberania de outros Estados, dizendo que estão ao serviço dos interesses russos. Tínhamos sanções, aliviamos sanções por parte dos Estados Unidos para agora aliviar a pressão sobre os mercados. Ao nível europeu, assistimos a um conjunto de cerimónias sobre 90 mil milhões que não está nada garantido e, portanto, a dependência energética da Hungria e, por sinal, de um país de Estado-membro, é significativa. Hoje o Presidente do Conselho dizia, e bem, que de facto a Rússia destrói a infraestrutura energética que nós estamos a remendar constantemente com a nossa ajuda na Ucrânia. Portanto, há de facto um problema sério ao nível energético e aquilo que pior que pode acontecer perante esta situação é termos um Irão completamente disfuncional. E isso é que me preocupa, que de facto não foi previsto. Se eu posso... Sim. Tal como a Venezuela, by the way. Só queria dizer o seguinte... Eu penso que no Ocidente nós subestimamos muito a liderança iraniana. A liderança iraniana é horrorosa do ponto de vista da relação com a população. Nunca perdeu uma negociação. Mas eles têm um pensamento estratégico e muito nunca forte. Perderam uma negociação. E repara uma coisa, Vasco, nos primeiros dias da guerra, eles sinalizaram em toda a estrutura energética do Médio Oriente o que é que eles queriam. Sim, sim. Eles fazem, quando Israel, no sábado em que começou a guerra, atacou as infraestruturas energéticas do Irão, o que é que o Irão fez? Atacou o porto de Ras Tanura. O porto de Ras Tanura é o maior porto de exportação de petróleo do mundo, está localizado na Arábia Saudita, serve o campo de Ghawar,
produz 5 milhões de barris de petróleo por dia, é o maior do mundo. Cerra o complexo da Abqaiq, que processa 8 milhões de barris de petróleo por dia, e sinalizou atenção. E depois o que é que fez? Atacou também o porto de Ras Laffan, este que estamos a falar do North Field, no Qatar, para dizer atenção, os 2 centros nevrálgicos da política energética aqui do Golfo Pérsico, nós estamos sob controle. E depois, nos dias seguintes, o que é que fez? E isto é muito importante, porque os mercados, até há poucos dias, estavam presos a 2 grandes centros do Médio Oriente, que é o Porto de Fujairah e o Porto de Yanbu. Porquê? Porque os sauditas têm um oleoduto que é o oeste-oeste, que liga exatamente o Porto de Ras Tanura ao Mar Vermelho, ao Mar Vermelho a Yanbu. E o que é que os iranianos fizeram? Quando os sauditas começam a tentar mobilizar petroleiros para exportar de Yanbu, eles imediatamente puseram os úteis e atacaram um petroleiro aí. E os sauditas fazem uma coisa, na semana passada, escrevem aos seus clientes uma carta que diz: meus amigos, nós não sabemos para fornecer o vosso petróleo se o navio vai sair através de Ras Tanura e do Estreito de Hormuz ou de Yanbu. Isto é, nós temos aqui uma nação que está fraca, economicamente depauperada, e que está a usar o recurso geográfico de uma forma absolutamente extraordinária. A geografia retornou ao centro da geopolítica mundial e está a condicionar tudo. E depois o outro é Fujairah. Fujairah tem um pipeline que liga os Emirados Árabes Unidos a Fujairah, já é depois do Estreito de Hormuz. E eles já atacaram 2 vezes o porto de Fujairah. Portanto, eles estão a flagelar o sistema para quê? Para fazer implodir, para haver pressão sobre a administração americana. O que eles querem é não perder. Então, se o Presidente Trump sai e eles não perdem, eles têm o seu objetivo. Bruno, Está ligado aos pontos do Vasco, rapidamente. Bom, eu acho que o Irão, de facto, mostra que tem uma estratégia e, curiosamente, a guerra tornou-se muito rapidamente uma guerra económica e não uma guerra puramente militar. E eu não creio que o objetivo, quando o Irão ataca os países do Golfo, seja um objetivo militar, é um objetivo puramente económico. O que é que o Irão quer? Quer desestabilizar os preços do petróleo, quer desestabilizar a economia americana, quer desestabilizar os fluxos de investimento que vão diretamente desses países do Golfo para o mercado de ações americano. Há um pensamento estratégico por trás, que mostra, julgo eu, que o regime não está disfuncional. O regime pode tornar-se disfuncional. Podemos ter uma guerra civil, ou podemos ter um regime que vai fraturar em milícias. Eu não creio que isso fosse muito bom para os Estados Unidos. Aí poderíamos entrar na tal derrota política. Sim. Julgo que milícias fragmentadas teriam capacidade para fechar o estreito também, e teriam capacidade também de atacar forças americanas. Mas nós não estamos sequer aí. Nós não estamos no ponto da derrota política. Nós estamos em ponto em que os Estados Unidos não mostram capacidade de enfraquecer o regime. Eu não vejo qualquer indício de que o regime está mais fraco. Pelo contrário, o que aconteceu é que o regime, desde junho, nestes 8 meses, se fortaleceu bastante, desenhou uma estratégia e parece menos disfuncional do que parecia na guerra dos 12 dias, onde não havia claramente uma ideia. Mas nesta altura julgo que há uma ideia e nós ainda não vimos alguns dos efeitos de segunda ordem e terceira ordem na economia americana, que estão quase a começar. Só ontem e anteontem começamos a ver algum impacto, por exemplo, nas ações. Mas pode ser que os americanos sejam mais dispostos à conversão de meteocracia para uma ditadura militar. O preço do galão está nos $4. Galão de gasolina, não é do galão... Do galão de gasolina, $4 é letal para os consumidores americanos. É um limiar psicológico. Mas pode ser a transformação de uma teocracia para uma ditadura simplesmente as guardas... Acabámos de ouvir quer o Bruno, quer o António Costa e Silva a dizer que o regime está... Apesar de o regime iraniano tem um pensamento estratégico, que não parece enfraquecido, apesar de decapitado, e, portanto... ou seja, qual é a sua opinião sobre o que acaba de ser aqui dito? Bem, não haja dúvida. Há mais incertezas do que certezas. Na minha opinião, o que vai prevalecer, quem mais ordena é o povo. Isso é uma democracia, não é? Diga? Isso é nas democracias. E espero que o povo iraniano chegue lá. Essa é a vontade do povo iraniano e foi por isso que eles saíram para a rua. Mas num contexto de guerra, debaixo de mísseis, tudo isso não fica ainda mais difícil do que já era naquele regime ditatorial? É escolher morrer debaixo das guerras da força externa ou pelo próprio regime. Há pouco estávamos a falar, durante 2 dias assassinaram cerca de 30 mil pessoas nas ruas e hoje estamos no dia 21, se não me engano, da guerra e eu acho que, pelos números que eu vi, temos 1.500 baixas no terreno.
é uma comparação muito paradoxa e difícil de fazer, mas acaba por ter... E para a diáspora iraniana, as pessoas que estão fora, que estão, por exemplo, na Europa, faz sentido a acusação de Donald Trump de que os europeus são os cobardes? A maioria dos iranianos na diáspora apoia a ação militar do Trump. Eu, pessoalmente, não partilho dessa ideia, e eu gostaria que a Europa fosse uma Europa mais ativa e que, aliás, já deveria ter começado bem antes e tivesse na linha da frente para a solução iraniana, porque, continuo a dizer, aquilo que a acontecer nas ruas do Teherão é o preço que nós pagamos nas nossas bombas de gasolina aqui em Lisboa. Tem que ser muito rápido, depois temos que ir à primeira página do Expresso. Não, é por causa da China. Há uma frase extraordinária do Mao Tse-tung em que ele diz: há uma grande desordem sob o céu, a situação é excelente. É o que os chineses estão a pensar. E, portanto, eles também têm um ditado do Sun Tzu, das teorias militares, que diz: quando o teu inimigo está a fazer disparates, não interrompas. Falamos de Taiwan. É o que está a fazer, exatamente. E é um convite a Taiwan. Vamos à primeira página do Expresso, muito rapidamente. A manchete do Expresso remete-nos para a política nacional. O Partido Socialista ameaça romper com o Governo se houver um acordo só com o Chega para o Tribunal Constitucional. Se Luís Montenegro acordar os juízes do TC só com Ventura, José Luís Carneiro garante que deixa de negociar qualquer outro dossiê com o Governo, e isto pode deixar em risco a aprovação do Orçamento de Estado, pelo menos com o PS. A grande foto da capa do Expresso é exatamente de Irão. Irão não vai dar a Trump a vitória que ele quer, uma imagem dos destroços, com uma criança no meio exatamente da destruição. Temos também a notícia que tem a ver com uma sondagem da ICS e do ISCTE que o Governo está em queda em várias áreas: habitação, custo de vida, corrupção e impostos. Lideram o chumbo a Governo de Luís Montenegro. Apesar da nota positiva ao Primeiro-Ministro, os portugueses arrasam a atuação do Governo da AD. Termina aqui o Expresso da meia-noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Uma boa noite. Bom fim de semana.